Quando esse vídeo for ao ar, a gente vai estar mais uma vez a caminho do Brasil. Mas dessa vez a gente não vai para o Nordeste, a gente vai para o Rio. Pode não parecer pelo sotaque, mas eu sou carioca, tenho família no Rio de Janeiro. E depois de várias viagens ao Brasil, a Natal, dessa vez a gente está indo para o Rio. E para o Rio, o que significa? Medo. Bom, por um lado, eu estou mega ansiosa, estou muito feliz de estar indo mais uma vez para o Rio, uma cidade que eu amo, a cidade mais linda do mundo, na minha opinião, mas infelizmente sofre tanto com a violência, a insegurança e tantos problemas que a gente sabe no Brasil. E eu acho que mais do que quando eu vou para o Nordeste, quando eu vou para o Rio, eu fico com uma sensação de medo grande e apreensão quando eu tô perto de ir pro Brasil. Então eu tava refletindo um pouco sobre isso, sobre a viagem, resolvi organizar as ideias e fazer um vídeo sobre isso. Depois de tanto tempo morando aqui, a gente meio que assume o normal de volta da gente de ser essa questão da segurança, né? Eu não tenho medo aqui de andar na rua, a coisa mais comum do mundo, a qualidade de vida, você sai, não importa o que você tá vestindo, não importa se você tá de bolsa, não importa se você tá com o telefone na mão, tirando foto, não importa nada. Aqui você pode ser livre. No Brasil, infelizmente, essa não é a realidade há muito tempo. Quando eu estou para ir pro Brasil, eu meio que tenho que ir ligando assim o botão do alerta e me preparando assim, primeiro psicologicamente e depois quando eu chego lá, aquela coisa de andar de carro, não andar mais de transporte público, andar sempre prestando atenção, parar no sinal, ficar olhando para os lados, aquela coisa do, né, do alerta mesmo. É uma coisa que me intriga, que me incomoda muito, na verdade, eu dizer um pouco, mas não, me incomoda muito, isso me incomoda muito, foi um dos motivos pelo qual eu saí do Brasil. Me incomoda agora mais em outro sentido por causa do Ed. O Ed, ele é muito pequeno ainda, né? Ele tá prestes a fazer 5 anos, mas ele não tem, assim, noção do perigo. Ele não sabe o que é isso, essa questão de violência. Ele não tem noção, assim, ele não tem, assim, nenhum contato com essa questão da insegurança, do medo. Ele nunca viu assim, né? Assim, no dia a dia a gente não sair para algum lugar porque é perigoso ou ir para andar por algum outro lugar porque é perigoso. Ele é totalmente inocente, né? Idôneo ainda. E eu fico assim com medo ao mesmo tempo de levá-lo para o Brasil e que ele que caia a ficha dele lá, né? Eu sei que não vai ser agora, ainda 5 anos ainda é muito pequeno, não sei, eu não sei quando é que cai a ficha de uma criança em relação a isso. Mas quando a criança começa a perceber, talvez não perceber realmente a noção do perigo, mas saber que existem algumas situações que tem que ter mais cuidado, não sei o quê. Quando ele começar a perceber que esse tipo de coisa acontece no Brasil, o lugar, né, que ele vai com frequência, eu tenho um certo receio de quando é que essa ficha vai cair e de quando cair que ele mude o sentimento que ele tem pelo Brasil. Porque assim, a gente foi no Brasil já, sei lá, 500 mil vezes desde que ele nasceu. A primeira vez que ele foi, ele tinha 8 meses. Desde então a gente vai pelo menos uma vez por ano. Já teve ano que a gente foi 2 vezes. E esse ano agora a gente tá indo não na época do Natal. Normalmente a gente vai na época do Natal, agora a gente tá indo em outra época. Ou seja, já é a segunda vez que a gente tá indo esse ano. Mas enfim, é um lugar que ele tem como lugar que é a casa, que é de onde a mãe dele vem, né? É a outra pátria, é o outro lugar dele, a outra raiz dele, ele sabe, ele já entende isso, ele já tem noção. E ele gosta muito, ele sabe que grande parte da família dele tá lá. Um lugar que ele sempre fala que com frequência assiste desenhos, assiste programas em português sobre o Brasil. Ele já associa muita coisa ao Brasil. Felizmente, muita coisa em relação à alegria, a sorrir, né, o modo de ser. Um pouquinho, devagarzinho, ele tá começando a perceber essas coisas. E eu tenho receio de que ele perceba de que o Brasil não é só alegria, infelizmente não é só felicidade, sorrisos e toda essa coisa boa que ele vê hoje. Quando ele perceber que no Brasil tem perigo, tem violência, tem, enfim,
as coisas que a gente já sabe, quando ele perceber que o Brasil é um lugar não tão seguro de ir, como é que vai ser o sentimento dele quando ele for, ou tiver para ir para lá, será que ele não vai mais querer ir, não sei o que. Então, essa dúvida, né, de como será, assim, em relação ao sentimento dele no futuro me incomoda um pouco. Ao mesmo tempo, eu não quero também atrapalhar, assim, o presente, sabe? A gente tá numa época, numa fase muito boa da vida, de que ele é ainda inocente, eu ainda não preciso me preocupar com esses assuntos, ele ainda não percebeu essas coisas ruins que tem no Brasil, então ele vai super feliz, chega lá, nossa, é uma alegria maior do mundo. Eu não quero, assim, atrapalhar o presente, antecipando o futuro, antecipando problemas do futuro, que talvez nem aconteçam, mas ao mesmo tempo essa incerteza assim me incomoda um pouco, porque eu sei, eu sou adulta, eu conheço a realidade, mas eu não quero deixar de ir ao Brasil. Eu não quero, apesar de eu gostar de morar aqui, eu querer continuar morando aqui na Suíça, eu não quero deixar de ir ao Brasil. Em primeiro lugar, é a minha raiz, é de onde eu venho. Eu não quero que o Ed deixe de ter contato com esse outro lado, com essa raiz dele também. E ir ao Brasil é a maior chance que ele tem de ter esse contato. É a maior chance que ele tem de manter o português, de melhorar o português, de ter contato com a família, de conhecer um pouco da nossa cultura, do que a gente faz, do que a gente fala, de como a gente trata o outro, de como a gente se olha, de como a gente é feliz, como a gente canta. Essa coisa que ele percebe que vai aumentando cada vez mais a cada viagem que a gente faz ao Brasil. Cada vez que a gente volta, ele tem novas lembranças, novas coisas que marcam a viagem, de que ele percebe toda vez e que eu sei que ele não vai esquecer, né? Porque cada vez que a gente vai aumentando assim esse sentimento. Eu sei que se a gente deixar de ir, morre, né? Acaba. Eu posso continuar falando português aqui com ele pro resto da vida, mas não vai ser suficiente. Ele pode aprender a falar português e não saber nada do Brasil. E eu quero que ele conheça, que ele mantenha esse conhecimento, esse contato com a raiz dele. Mesmo que a gente nunca mais volte pro Brasil, mesmo que a gente passe a vida inteira morando aqui, eu não quero que ele não conheça, que ele não saiba de onde eu vim ou de onde parte dele veio. Eu sei também, assim, que por outro lado, né, mesmo a gente indo com frequência e tudo, ele conhecendo, ele nunca vai conhecer o Brasil que eu conheci, né? O Brasil que eu vivi, primeiro por causa da época, mas assim, ter contato com crianças brasileiras, com primos, com gente da família, com avós e tudo, aqui não chega nem perto disso. Então, eu sei que o sentimento dele, né, assim, a relação dele que ele vai ter com o Brasil nunca vai ser igual a minha, por mais que a gente vá 2, 3 vezes por ano para o Brasil de férias, é aqui que a gente mora, é aqui que ele nasceu, é aqui que ele está crescendo. Ele pode amar o Brasil, mas ele não vai ter aquela lembrança, sei lá, da infância dele no Brasil, não vai ter nunca. A relação e a memória que ele tem com o Brasil é outra, as associações que ele faz com o Brasil é outra. Acho que se ele continuar morando a vida toda aqui, ele vai ter, talvez um pouco diferente se ficar indo todo ano para o Brasil, mas a imagem que os gringos, né, que a gente sabe que os gringos têm do Brasil. O que é o Brasil? Verde e amarelo, futebol, samba, sol, praia. E outras vezes também a gente conversando, a gente fala em praia, alguma coisa, e ele associa diretamente rápido ao Brasil. Eu tô acompanhando, né, assim, de perto o que tá passando, né, de como é que tá o sentimento, a impressão, a relação do Ed em relação ao Brasil. Tem um certo receio de como isso vai mudar, se para pior no futuro. Então, toda vez que a gente vai ao Brasil, eu sei que é um impacto, né? Que é um progresso, ou algum progresso, ou regresso, mas enfim, por enquanto está sendo progresso na relação do Ed com o Brasil, toda vez que a gente vai. Mas não tem como negar que eu fico com aquele receiozinho, assim. Assim, pensando, né? Refletindo, dando mais tempo, assim, dando mais reflexão a essas coisas. Depois de tanto tempo morando aqui, assim, claro que eu, né, amo ver minha família, adoro ver meus amigos, conversar em português, matar saudade de algumas coisas, comer comida brasileira e tudo mais, mas ao mesmo tempo, assim, eu fico meio que não me sinto mais de lá. Não me sinto mais de lá, sabe? Assim, há uns anos atrás eu escrevi um post no blog que ele ainda se aplica, talvez agora se aplique ainda mais, que é o limbo.
O limbo na religião católica é aquele lugar que a criança vai quando ela morre e ela não foi batizada, né? Assim, quando você foi batizado, você morre, você vai para o céu, né? E se você não foi batizado, você não vai para o céu porque você não foi batizado, nem você vai para o inferno porque você não fez nada de errado. Então você vai para o limbo. Então você fica no meio, né? Você não tem, né, nem céu nem inferno. É limbo, é o nada, assim, você tá no meio. Fazendo uma analogia, assim, com a minha vida de expatriada, com a minha vida de estrangeira, eu, né, depois de tantos anos aqui, eu não me sinto daqui, não me sinto daqui da Suíça, porque, enfim, várias coisas, enfim, culturais que não passam, que, enfim, não cresci aqui, não me sinto daqui e, ao mesmo tempo, depois de tanto tempo aqui, é claro que eu já incorporei algumas coisas daqui. Então, quando eu vou pro Brasil, eu também não me sinto de lá. Então, eu tô no limbo, né? Eu não sou nem Suíça, nem Brasil, eu sou o limbo. Eu sou, né? Porque, né, ao mesmo tempo que eu adoro falar com as pessoas e tudo, rever meus amigos e tudo mais, não é a mesma coisa, né? Porque o tempo que eu fiquei aqui, esses anos todos que eu tô aqui, aconteceram tantas coisas e tal com a minha vida aqui, eu aqui, sozinha. Muita coisa aconteceu também com os meus amigos enquanto eles estavam lá no Brasil, né? Aconteceu muita coisa que eu também não tava lá, que eu também não acompanhei. Então, assim, é difícil às vezes de acompanhar algumas conversas, entender algumas coisas, algumas piadas que fazem referência a alguma coisa de algum tempo que você não estava lá, que você não acompanhou ou que você não sabe do que estão falando. Então, né, algumas gírias também eu não entendo mais, mesmo eu tendo a Globo Internacional, mesmo assistindo aqui, mesmo eu tendo contato com alguns brasileiros aqui, não é a mesma coisa de você ter o dia a dia no Brasil. Então, né, sempre fica aquela coisa um pouco meio de fora. Eu sempre me sinto assim um pouco outsider, né? Acho que mais depois que a gente chega, aquela empolgação, sol, praia, não sei o que, rever todo mundo, maravilhoso. Depois passa um tempo, você começa a ver, não tô entendendo mais essa coisa direito, ou até o tempo também que você precisa um pouco mais para pensar, para falar em português, ou você quer fazer também alguma comparação com alguma coisa da vida aqui, você fala, as pessoas de lá também não entende, então fica aquela coisa que, né, não bate mais, não é aquela coisa, não bate, tem muita coisa que não se encaixa mais, então fica difícil. Imagino como que deve ser difícil para uma pessoa que morou tanto tempo fora. Me imagino assim, se eu fosse voltar para o Brasil agora. Passei, assim, agora quase 10 anos aqui na Suíça, voltar para o Brasil. Né? Uma pessoa que mora tanto tempo fora, no exterior, depois volta para o Brasil, para a pessoa se encaixar, se integrar de novo. É difícil, né? Também deve ser bastante difícil, porque eu já sinto um pouco dessa dificuldade quando eu vou agora para o Brasil. E imagine, né, voltando de vez. Então, assim, ao mesmo tempo que dá, né, aquela empolgação, ai, Brasil, que bom, vamos lá viajar, rever todo mundo, não sei o quê, de férias, ao mesmo tempo, Brasil, ai meu Deus, e como é que vai ser? Enfim, eu me sinto assim um pouco meio dividida também, claro, em relação, como eu falei, a segurança, a violência e tal, também, principalmente, aliás, por causa do Ed, se fosse só eu, né, eu disse, não, agora era só eu pra me preocupar, mas com o Ed, né, a partir do momento que você tem filhos, é diferente. Então tem isso e essa questão também de não se encaixar, assim. Então tenho sim um medinho de ir pro Brasil, mas eu me sinto, na verdade, aliviada, assim. Eu sei que aqui na Suíça, por enquanto, é a minha casa. Eu sinto que aqui é a minha casa. Então eu fico feliz, assim, quando eu sei que eu vou pra passar, sei lá, 2, 3 semanas, mas depois eu volto, entendeu? Depois eu volto, aqui é a minha casa. Só um tempo que eu tenho que, dessas férias, que eu tenho que, né, que schaffen, que conseguir, não, que vai estar tudo certo, que nessas 2 semanas a gente não vai ser assaltado, que vai dar tudo certo, eu vou conseguir rever todo mundo, acompanhar as conversas e tal. Não vai acontecer nada com o Ed, vai estar tudo bem, mas enfim, eu acho que quem mora no exterior vai talvez compartilhar do mesmo sentimento. Quem tiver alguma dica assim para melhorar um pouco essa inquietude, ou talvez mistura também de ansiedade, né? Hoje foi um pouquinho de desabafo, talvez, o vídeo de hoje. Mas é isso, ao mesmo tempo estou muito feliz, muito empolgado com a viagem para o Brasil. Quero dizer também que o canal não vai ficar abandonado, deixei vários vídeos programados para serem publicados quando eu estiver viajando. E vou tentar também fazer vídeo lá, a gente vai passar o aniversário do Ed lá, com a família da gente lá. Tô muito feliz, o Ed também tá muito feliz com isso. Vai ser a primeira vez do Ed comemorando o aniversário dele lá. Então, obrigada mais uma vez por assistirem meus vídeos. E então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!